Olá a todos, bem-vindos ao Abismo. Dessa vez, eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre o sangue que vemos em Poppy Playtime. Isso mesmo, o sangue que você vê nos brinquedos jogados pelo chão ou nas paredes não é sangue. Se interessou? Fica até o final e eu lhe conto porque eu acredito nisso. What have you done? You make me part of you! You can't do this to me! Bom, tudo isso começou agora no capítulo 2, onde você encontra uma carta dentro do escritório de Elliot Ludwig, o criador da Poppy Playtime. A carta é chamada Experimento 814 e nela é descrito um processo bem primitivo para tentar reviver um rato morto, usando o mesmo procedimento que daria vida aos brinquedos muito tempo depois. A carta lê o seguinte: Experimento 814. Anotações. O experimento utilizado foi um rato vivo. O rato foi alimentado com 3 refeições diariamente por 2 semanas. Ao fim das 2 semanas, o rato foi morto e submerso em uma mistura de gel preservativo e flor de papoula. Uma semana depois, um choque elétrico foi aplicado no rato, ainda no gel, em uma tentativa de revivê-lo. O rato permaneceu sem resposta. Análise. Eu ainda acredito no potencial da flor de papoula. Suas propriedades incomuns me levaram a acreditar que a mistura correta e procedimento podem ter capacidades de alterar a vida. A flor de papoula há muito tempo carrega um simbolismo pesado, e eu não acredito que isso é por nada. Talvez, com algo maior do que um rato, teríamos resultados diferentes. Então, nessa carta, é dito que o Elliot Ludwig começou a fazer esses testes com um rato que foi alimentado por alguma substância específica. Depois ele foi morto, então submerso, deram choques nele para tentar ressuscitá-lo. Bom, esse experimento pode ter falhado, mas o Elliot estava bem confiante no futuro sucesso usando um experimento maior. E é óbvio pra gente que foi sucedido, e depois foi usado extensivamente. Assim como tem várias evidências de brinquedos por toda a fábrica que contém uma certa consciência transferida em algum jeito. Alguns exemplos: Cat Bee, o Boogie Bot, a Mommy Longlegs é o melhor exemplo que consegue se comunicar como humano, o Huggy Wuggy, a Kissy Missy e o protótipo. Bom, mas o que isso tem a ver com o sangue não ser o sangue? Bom, quando você tá andando na fábrica, você pode perceber que tem vários brinquedos no chão e até nas paredes que tem sangue, certo? Só que temos um pequeno problema. Já fazem 10 anos que a fábrica está fechada, com ninguém ali para manusear, limpar as coisas e tudo mais. Porém, todo brinquedo e toda mancha de sangue parece fresco ainda. Todo mundo já viu que o sangue coagula com o tempo. Ele seca, ele endurece e depois de algum tempo ele fica escuro. O sangue que a gente vê na fábrica ainda está brilhoso e vermelho vívido, como se tivesse sido recentemente derramado. Então, levando em consideração alguns fatos, a minha teoria é que esses brinquedos na verdade não têm sangue de verdade. E quaisquer órgãos que eles tenham são criados ou tirados das vítimas pelos cientistas como método para ingerir essa mistura de flor de papoula. E é isso que a gente está vendo como se fosse o sangue pela fábrica. Então, como é dito na carta do Elliot, essa mistura tem capacidade de alterar a vida e está presente neles. Nós sabemos que eles precisam dessa mistura para sobreviver e não morrer de fome, por assim dizer. E é por isso que eles comem uns aos outros para tomar o restante de líquido que eles têm do corpo um do outro para poder sobreviver.
Isso também explica a ameaça que a Mommy Longlegs fala de devorar os nossos interiores no capítulo 2. E por isso o comportamento dela deve ser tão louco, por assim dizer. Talvez sem essa substância, os brinquedos comecem a enlouquecer tanto de fome quanto ficarem daquele jeito, macabros e tudo mais. Com todos os brinquedos, com a maioria dos brinquedos mortos na fábrica, quebrados ou drenados, a Mommy ia precisar de um refil, por assim dizer. Porém, não tem tantos brinquedos assim para ela se alimentar para sempre, e isso pode ser uma prova do que acontece com a sanidade dela. Bom, mais uma coisa. Eles falam que eles têm um trato digestivo. Como assim os brinquedos têm um trato digestivo? A primeira coisa que você deve pensar é que eles tenham um intestino, estômago e algo assim. Porém, eu não acho que esse seja o caso. Pensa comigo. Você vai criar brinquedos e colocar pessoas dentro deles. Você não ia precisar construir todo um sistema, todos os órgãos deles, para apenas alguns serem utilizados como um brinquedo. Então, eu acredito que esse trato digestivo seja apenas um dispositivo, como um coração ou algo do tipo, que bombeie essa mistura de papoula para manter o brinquedo vivo como se fosse sangue mesmo, sendo espalhado pelo corpo e mantendo e sendo renovado quando o brinquedo se alimenta. Isso também explicaria o porquê nós não vemos órgãos saírem da Mommy quando ela morre. Quando ela é triturada, nós podemos ver que apenas essa substância vermelha sai. Não há partes, não há órgãos, não há nada além disso. E embora ela não tenha sido toda triturada, nós podemos presumir que ela pode apenas ter um órgão, que seria esse órgão que transforma essa mistura consumida em parte do corpo dela, como se fosse um estômago, um coração. E por fim, nós temos um vídeo que mostra como é dentro de um brinquedo, ou pelo menos um pouco do que há dentro de um brinquedo, que é um vídeo que é a fita de manutenção da Poppy Playtime. Essa fita, ela não está no jogo, ela só é acessível através da página da Steam do jogo, da Poppy Playtime, e do canal do YouTube da Mob Games. E, bom, eu não quero falar muita coisa não, vamos apenas assistir e depois comentamos. Bom, então isso foi bem bizarro. Como nós podemos ver no vídeo, a Poppy, que não necessariamente é realmente a Poppy que nós temos no jogo, mas pode ser uma delas, está trocando a sua caixa de voz, a sua caixa de manutenção. E nós podemos ver esse líquido gosmento, que eu acredito ser o líquido de papoula, que foi falado, e o que nós vemos quando os brinquedos estão mortos, que não é na verdade o sangue. Esse é o mais perto que a gente já chegou de ver o que tem realmente por dentro deles, mas eu acredito que o que está acontecendo no vídeo, para contexto, é que a Poppy estava se rebelando, estava falando coisas que não deveria, e então a caixa de voz dela foi removida para que ela fosse condicionada, ou seja, forçada, lavagem cerebral mesmo,
a falar apenas o que ela foi programada. Inclusive eu tenho uma outra teoria que eu falo sobre a mesma coisa que acontece com a Kissy no momento que ela nos salva. E nós podemos ver também que existem algumas coisas faltando. É como se esse vídeo fosse proibido, mas ele está aqui em nossas mãos. Nós podemos teorizar que as mensagens deixadas podem ser alguma obra do Prototype ou até mesmo um poder da Poppy, mas não sei se eu acredito nisso. Bem, o vídeo foi esse, pessoal. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Teremos um especial de 100 inscritos. E no próximo vídeo eu vou falar um pouco mais sobre a Poppy. Então, não esqueça de conferir.